Olá, meu nome é Murilo Santiago, sou estudante atualmente do sexto semestre de Sistemas de Informação aqui na UFVJM. Já trabalho com Full Stack faz um tempinho aí, mais como autônomo, faço alguns sites, algumas APIs, tanto acadêmicas quanto um ou outro microserviço já em produção. Mexo também com um pouco de hospedagem ali, com um pouco de servidor, porque eu gosto bastante. Tenho até meu próprio home server que eu hospedei as aplicações. Então vamos lá para a demonstração da aplicação. Primeiro eu vou demonstrar aqui a parte de testar EML, PDF ou TXT. Aqui também eu posso mandar um texto de e-mail diretamente, certo? E aqui eu tenho uma seleção de perfis, que são perfis baseados em palavras sinônimo e uma janela de contexto que tem a ver com cada um deles. Ou seja, o acadêmico vai negar e aceitar alguns e-mails que o financeiro, por exemplo, não vai. Dessa forma, eu usei o processamento de linguagem natural com parser para poder filtrar o resultado antes de ir para a LLM e aumentar a eficiência desse sistema. Vamos colocar aqui, por exemplo, acadêmico e escolher um arquivo. Aqui nos meus downloads eu vou colocar, por exemplo, notas de aula, que tem tudo a ver com acadêmico, ou seja, um PDF, não necessariamente um e-mail, mas vai rodar belezinha. Pronto, foi aqui. Classificação concluída, categoria produtivo, palavras de perfil detectada, análise, ciência, estudo, ou seja, são palavras que estão dentro do tema acadêmico. Você percebe aqui que ele passou pelo rule-based, ou seja, ele foi filtrado antes mesmo da LLM. Isso ajuda na eficiência e economiza token. Agora, por exemplo, a gente vai para o financeiro como se fosse o mesmo arquivo. O financeiro caiu no improdutivo, conteúdo educacional sem relação com palavras-chave prioritárias de operação. Retorna o modelo, quantidade de tokens, né, foi bem alta porque é um arquivo grande, e é basicamente isso. Agora, vamos testar com e-mail de fato. Esse daqui é o inbox que eu recebi do processo de seleção. É o e-mail que me mandaram. Então, eu vou colocar relacionado a recursos humanos, porque tem tudo a ver, certo? Aqui, produtivo, palavra de perfis detectada, entrevista, screening, obrigado pelo contato, recebemos sua mensagem, vamos prosseguir com os próximos passos. Ou seja, ele gera uma resposta automática e, como você pode ver, é rule-based, ou seja, tem várias palavras que tem a ver com o tema, por isso sequer passou pela LLM. Aqui vai outro exemplo, eu vou jogar meu currículo em inglês, para recursos humanos também, e a gente vai ter um resultado bem diferente. Aqui, produtivo. Contém keywords relacionadas a trabalho, profissional, indicando que é um e-mail de fato produtivo. Resposta sugerida. Obrigado por mandar seu perfil profissional detalhado, nós apreciamos o interesse e vamos revisar suas informações. Ou seja, ele entende que é da área de RH e já sugere uma resposta e já filtra esse e-mail. Essa parte ela já está em produção. Aqui eu vou fazer o login com a minha senha do Google, no link indicado na própria página. Isso é para gerar uma senha de IMAP, já que o propósito meu aqui foi criar um MVP, ele por enquanto só funciona com IMAP pelo Gmail. Aqui nós colocamos a senha, o meu e-mail, de fato, e um perfil pelo qual meus e-mails vão ser todos filtrados. Aí eu dou um start no serviço de IMAP e ele já começa a filtrar meus e-mails. Como você pode ver aí, a caixa de entrada está sendo consumida automaticamente e os e-mails vão ser jogados para produtivos ou improdutivos, dentro dos marcadores. Ou seja, funciona direitinho para filtrar o e-mail baseado em IA e nos parâmetros determinados pelo usuário. Esse é o propósito do MVP no final das contas. Agora eu vou falar um pouco da abordagem técnica levada e como eu construí a API em Python, ok? Eu usei FastAPI como o motor da minha API e a arquitetura é basicamente essa daqui. Eu vou correr porque não tem tanto tempo, né? Basicamente, de início, eu só tinha a rota Classify, que recebia o PDF ou o TXT, passava por um facade, né, que é um padrão de projeto que vai filtrar qualquer arquivo que esteja entrando aqui, converter tudo isso em JSON, assim como o texto direto, que também é aceito pela API. Isso irá passar pelo processamento de linguagem natural e ser tokenizado. Logo após isso, isso vai passar pela LLM e gerar uma resposta. Essa foi a modelagem minha inicial. A segunda aqui não mudou, mas na verdade eu estava usando processamento de linguagem natural como fallback da LLM e acabei mudando essa abordagem depois que eu perguntei ao meu professor, que tem um núcleo de estudo justamente na parte de linguagem natural, e a gente viu que
Na verdade, se tivesse uma abordagem híbrida, onde o processamento de linguagem natural ajudasse, tokenizasse para LLM, as respostas seriam melhor e realmente deu certo. Aqui eu tenho, de fato, a arquitetura, né? Vocês podem ver aqui que é uma arquitetura hexagonal, dividida em domain, application, infrastructure, interfaces e a camada de aplicação. A parte de infrastructure está ligada no domain, em ports, e o ports, tá junto com as entidades e o tratamento de erros, está ligado ao use case. O use case, ele já se relaciona com o Bootstrap, que vai fazer a inicialização ali de todas as coisas que a gente precisa para o programa funcionar, e vai estar ligado no router, que vai fazer o roteamento por HTTP, né, da API, de fato. E o main inicializa tudo isso. Para o deploy, eu usei o Coolify, que é basicamente é tipo um Vercel self-host, né? Eu mesmo hospedo, então acaba ficando um pouco mais fácil. Porém, aí eu tenho que lidar com toda a parte de roteamento, tive que rotear as duas aplicações pelo meu proxy reverso, e expor as portas certinho e tudo mais. Aqui, o fluxo de deployments, ele é feito por webhook do GitHub, então eu consigo ter um deploy seguro, consigo trabalhar na branch main, consigo trabalhar na branch dev e depois fazer um merge, então facilita bastante o meu trabalho, mexer com Docker e tudo mais. Chegando aqui na conclusão, eu queria me destacar que foi muito bom para mim esse desafio técnico, eu consegui aprender um tanto bom sobre Prompt Engineer, né, e essa parte que eu não conhecia ainda de usar IA, acabei gostando bastante de fazer essa APIzinha em Fast API, consegui aprender bastante sobre processamento de linguagem natural, que era uma área que eu não estava tão ligado assim, mas eu fui buscar uma fundamentação teórica para poder executar o projeto, e é basicamente isso. Espero que eu vá bem aí no teste e esse é meu projeto.